Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 8 do Troca. Meu convidado de hoje é o Christian Souza, natural e morando em Araranguá, fisioterapeuta, pai, defensor da ciência, entusiasta de praticamente todos os esportes existentes e surfista nas horas vagas. Como estamos? Daí, tudo bom? Cara, adoro essas tuas aberturas aí. Ontem eu ainda tava revendo, achei demais. Tu é um dos que mais acompanha aqui o podcast, né? É, eu gosto bastante, acho bem interessante. Então, sobre os esportes ali, o surf é bem de brincadeira mesmo, né? Longe de ser um bom surfista, mas só o prazer de estar no mar, de estar com a natureza e estar com os amigos já é suficiente. É a minha principal terapia hoje em dia. Eu te encontrei uma vez na água com o Nigel, mas faz muito tempo, não sei se tu vai lembrar. Lembro, sim, lembro. Mas eu conheci o Christian porque ele era fisioterapeuta do meu falecido avô, o seu Cazuza. Não tem como esquecer daquela figura, né? Sempre contando uma piada. Até hoje a gente lembra das piadas dele, a gente utiliza alguns jargões que ele utilizava. Eu e o meu colega, o André, realmente o seu Cazuza deixou marcas lá pra gente. Uma pessoa assim sensacional, de uma pureza, espirituoso. O seu Cazuza realmente foi uma pessoa que nos marcou bastante lá pelo aquele tempo que a gente realizou o tratamento. Levo ele no coração até hoje. Massa. Depois eu também comecei a ser atendido quando era adolescente também, não sei se tu vai lembrar. Eu tinha muita dor nas costas porque praticava todos os esportes possíveis. Tu, como eu mencionei na tua apresentação, também gosta muito de esportes. Isso tem alguma relação com a tua escolha pela profissão de fisioterapeuta? Então, a minha profissão foi o seguinte, eu sempre joguei futebol, acabei jogando até os 16 anos, passei pelo Infanto Juvenil do Criciúma, depois no Juvenil do Tubarão, os juniores, e eu sempre gostei de esporte. Mas na verdade a minha irmã falava muito, há muito tempo atrás, em fisioterapia, que ela tinha vontade de fazer, mas não tinha aqui na região na época, né? Ela acabou fazendo direito e aquilo sempre me despertou, mas eu na verdade eu nem conhecia o que era fisioterapia. Eu acabei indo conhecer quando joguei futebol no Tubarão, era uma coisa assim ainda bem amadora o tratamento lá, até porque era um clube pequeno. Então eu resolvi fazer o vestibular, eu passei e acabei me identificando bastante. Aí como era integral, eu acabei parando de jogar futebol. Era uma coisa que começou lá com a minha irmã, que já mencionava que tinha vontade de fazer, mas não tinha aqui na região, o lugar mais perto era Lages. E aí depois eu acabei conhecendo a fisioterapia e acabei entrando aí na profissão. Ah, certo. E até faz alguns poucos anos, acho que em torno de 10, 11, alguma coisa assim, que tem fisioterapia na UFSC aqui em Araranguá, no campus de Araranguá, né? Agora, há pouco tempo também tá formando os primeiros profissionais formados aqui pela UFSC de Araranguá. Tu vê isso com bons olhos, assim, esse crescimento da profissão na região? Ah, com certeza, com certeza. A presença da UFSC é indiscutível, né, para a região e para a formação de novos profissionais. Eu acabo sendo supervisor do estágio da UFSC no Hospital Regional de Araranguá. Ajudei a UFSC muito no início, né, fui procurado para implantar os estágios. Hoje participo mais frequentemente, inclusive, de algumas pesquisas. Ontem estive na UFSC conversando com o Dr. Aderbal. Eu vejo com bons olhos. Eu acredito que a qualificação profissional ela é importante, né? Então, assim, eu não tenho aquele pensamento de que formando vários profissionais possam surgir concorrentes, enfim, eu penso ao contrário, né? Eu penso que quanto mais profissionais, mais nos qualificarmos, mostrarmos o nosso serviço, eu acho que ajuda a população em geral. A gente tem uma carência na área de saúde aqui na região, apesar de às vezes ter vários profissionais, mas a qualidade, às vezes, a gente se questiona se a gente está num bom nível ou não, mas eu vejo com bons olhos. Eu tenho a UFSC como uma parceira e acredito que tanto a fisioterapia como a medicina e os outros cursos vão fazer a médio e a longo prazo um diferencial na educação e na qualificação dos profissionais aqui da região. Massa, massa. Christian, é muito comum eu ver tu se manifestar nas redes sociais a respeito da pandemia, sempre tentando buscar referências científicas para embasar o que tu pensa. De que forma tu vê o crescimento dessa pseudociência que tem tomado forma na internet, onde as pessoas afirmam coisas sem ter fonte nenhuma? A medicina, né, a área da saúde, ela sempre foi moldada baseada em evidência científica. Tudo que nós fizemos até hoje, na maioria das vezes, é baseado em evidência científica e não seria agora que nós iríamos mudar. Eu, como
estou há 17 anos no Hospital Regional, não é a minha primeira pandemia. Nós passamos isso, a mais recente e grave, mas não com tantas proporções, H1N1. Ainda esses dias, uma prima minha disse: Christian, eu nunca esqueço que tu chegou lá em janeiro, nós estávamos almoçando num sábado e tu comentou com a minha família: vocês podem esperar que essa pandemia vai chegar pra gente, vai mudar a nossa rotina. Eu acabava nem lembrando disso, né? A Gisela, que é professora do Munhaldo, ainda comentou isso comigo. Sim, ela deu aula pra mim. Então, quando começou a gente entender um pouco sobre o coronavírus, né, o Covid-19, eu acabei indo estudar bastante, proporções maiores, mais semelhantes àquilo que nós já tínhamos passado, então me preocupou bastante porque é uma coisa nova, e eu acho que a gente não pode fugir da ciência. Claro que evidências não tão fortes, não tão robustas, experiência clínica manda muito, ninguém vai deixar de fazer um tratamento, até porque ele é muito novo, porque não se tem uma evidência robusta, que às vezes pode levar anos, mas a gente tem que seguir pelo menos a linha da ciência, aquilo que ela nos está dando, né? E de março para cá, muita coisa foi confirmada, muita coisa foi descoberta através da ciência. Eu acho que, indiscutivelmente, ela deve ser seguida. E claro que a experiência profissional manda muito, mas eu acho que a ciência, em primeiro lugar, ela está acima de todo mundo, está acima de qualquer nome, está acima de qualquer pessoa. Concordo. Tu é o responsável técnico e coordenador do setor de fisioterapia no Hospital Regional de Araranguá. Se tu puder falar disso, como se encontra a condição do hospital no que se refere ao atendimento à Covid e leitos de UTI disponíveis? Não, é tranquilo conversar. Hoje eu sou coordenador da equipe multidisciplinar. Durante 17 anos eu fui coordenador e chefe de serviço de fisioterapia. Agora eu acabei há uns 60 dias assumindo a equipe multidisciplinar. Atualmente os casos estão bem mais controlados. Houve uma redução significativa em termos de leitos de UTI, que se fala muito. Hoje nós temos em torno de 30% a 40% de lotação. Setores de internação também. Seria assim, uma média mais ou menos uns 50% nos últimos 30 dias. Nós notamos uma redução bem significativa aí. E graças a Deus, né? Esperamos passar por isso o mais rápido possível. Certo. Uma coisa que vem crescendo de forma astronômica é a automedicação como tentativa de profilaxia para o combate ao coronavírus. Começou com receitas caseiras circulando pelo WhatsApp para aumentar a imunidade, até o ponto que a gente está hoje, em que existem listas informais de medicamentos e dosagens que devem ser consumidas. Entre as drogas mais conhecidas estão a cloroquina, azitromicina e ivermectina. Semana passada tu postou um estudo super recente que saiu na The Lancet, e abro parênteses aqui para lembrar que é uma das maiores revistas do mundo na área da saúde. Eu li o estudo e ele concluiu que a incorporação da azitromicina e a hidroxicloroquina no tratamento tiveram uma mortalidade similar ao tratamento sem essas drogas, e também não teve alterações na incidência de infecções secundárias, segundo o artigo. Tem outro artigo também, que ele é um pouco mais antigo assim, e também foi publicado na mesma revista, que aponta o mesmo comportamento para a cloroquina. Eu também conheço pessoas próximas que se automedicaram com esses remédios. Algumas farmácias limitam a compra de ivermectina a 5 caixas por pessoa. Também é importante dizer que esses medicamentos podem ter efeitos colaterais graves. Dito isso, de que forma tu encara toda essa situação? O John Lee, o pessoal às vezes me questiona, e eu gosto de salientar que o fisioterapeuta não prescreve medicação. Porém, nós temos aula de farmacologia, nós temos que entender a interação medicamentosa porque isso influencia bastante no nosso tratamento. E aí a gente acaba estudando a doença como um todo, né? Exames, toda a parte clínica, para poder fazer o nosso trabalho. Quando surgiu a história da cloroquina, nós do Hospital Regional de Araranguá fomos um dos primeiros a adquirir a medicação. Eu ajudei o farmacêutico clínico, inclusive, com um protocolo que já existia do Ministério da Saúde, até porque tinha alguns ensaios clínicos com bons resultados. Então, nós iniciamos o tratamento bem cedo. Nós, quando eu digo, como instituição. E aí começou a surgir vários estudos. Os mais robustos não estavam mostrando, até o momento, uma eficácia, mas em nenhum momento ele deixou de ser usado. Então eu acho que se o teu médico prescreve e ele acha que naquele momento é importante para ti, você tem que usá-lo. Só que é responsabilidade do médico também estar informando qual a evidência e qual a eficácia de cada medicação. O que me assustou um pouco no começo foi a falsa sensação de segurança de que
se tinha um tratamento que era a cura, e que a gente sabia que não era. Nós estamos usando no hospital, desde o início, como eu te falei, estavam no protocolo. Teve hospitais que já retiraram, o Einstein, se não me engano, já retirou a cloroquina há uns 40 dias. Os estudos que surgiram não estavam mostrando o resultado. Não é que ela não funciona, até o momento ninguém comprovou que ela traz resultados. Claro que o conhecimento clínico e a experiência do profissional médico em cada etapa da doença, enfim, aquilo que ele acredita, a gente tem que considerar. Só que a gente tem que deixar bem claro que não existe comprovação científica até o momento, né? Eu não sou contra o uso, nunca fui. Eu só acho que os riscos eles devem ser controlados, né? Então, já tem estudos que dizem para utilizar a cloroquina, você teria que fazer algum exame de eletrocardiograma de rotina, mas o pessoal daí comenta, mas essa medicação já tinha utilizado há muito tempo, só que cada medicação ela é estudada para cada doença. O problema é que os estudos dela, associados à azitromicina no Covid-19, estavam mostrando alguns resultados, além de não funcionarem, que poderiam levar a alguns riscos cardíacos, enfim. E é isso que o pessoal tem que entender. Volto a dizer, não é a minha área de especialidade, a questão de medicamentosa, a gente tem que estudar para entender como que funciona, mas realmente ela acaba sendo muito perigosa a automedicação. Todos esses tratamentos que acabaram surgindo aí na mídia, que deu muita discussão, eles não têm muita evidência, né? Na verdade são poucas evidências, e as evidências com um grau de comprovação muito baixo. E eu penso assim, eu acho que pode ser utilizado desde que os riscos sejam controlados, desde que a população seja orientada, que o médico prescreva e que explique a real eficiência da medicação ou não, para não criar uma falsa sensação de que existe o tratamento. E aí a gente começou a ver coisas absurdas, deputados querendo processar médicos porque os mesmos não estavam prescrevendo a medicação, médicos sendo chamados de assassinos, pessoas achando realmente que nós, profissionais da saúde, queríamos a morte, né, da população por alguma ideologia política, e longe disso, né? Eu acho que nenhum médico iria comprometer o seu tempo de estudo, a sua ética, por ideologia política, deixando algum paciente morrer por não utilizar uma medicação que seria a salvação. Então, esse foi o maior problema que eu vejo da cloroquina, né, da hidroxicloroquina. E das outras medicações também que acabaram surgindo. Certo. Um artifício muito comum que, por exemplo, o médico Lair Ribeiro usa há décadas é o de escolher estudos científicos de forma conveniente. Eu vou exemplificar aqui. 97% dos artigos relacionados a mudanças climáticas defendem a ideia de que o aquecimento global existe. Porém, 3% das publicações dizem que não. Dentro desses 3%, eu poderia agrupar uma enorme quantidade de material para tentar defender que o aquecimento global não existe, mas sem nunca mencionar os outros 97%. No contexto atual, isso aconteceu com essas medicações. Existiram estudos in vitro que mostraram a eficácia desses medicamentos que a gente mencionou anteriormente, né? Ensaios que avaliam a carga viral após a aplicação das drogas em células, assim como um estudo feito em março com a cloroquina e hidroxicloroquina, onde as análises eram feitas apenas in vitro. Isso foi suficiente para os governos do mundo todo usarem isso como embasamento para defender o remédio, os remédios no caso, né? Mas os estudos aplicados a humanos mostraram que precisariam de doses exorbitantes para ter esse mesmo efeito nas pessoas, o que acabaria gerando efeitos colaterais graves ou até mesmo o óbito. Para ti, Christian, qual é o risco de usar as informações de forma tendenciosa e não aprofundada? Eu acho muito arriscado, porque em todo estudo ele tem aquela frase, né? Toda regra tem a sua exceção. Todo estudo ele tem alguma porcentagem mínima que foge da curva natural daquilo que a maioria dos estudos acabam comprovando. E aí a gente não sabe se esse estudo realmente foi feito como deveria ser, se seguiu todas as regras metodológicas. Eu, apesar de não ser da pesquisa, não tive uma vida apenas acadêmica, né? Mas eu sempre procuro seguir a ciência. É aquele negócio, cada um fica puxando o peixe pro seu lado, né? Eu tenho certas restrições com relação a isso. Se você me perguntar, tá, mas tudo que você faz é baseado em evidência? Não. Muitas vezes eu faço alguma intervenção, mas eu deixo claro para o paciente, olha, não se tem muita evidência com relação a isso, também não tem estudo dizendo que não funciona. Eu gosto de seguir aquilo que a maioria pensa, aquilo que está dentro de uma normalidade. Aquilo que foge muito da curva, eu tenho um certo receio. Eu acho mais prudente aguardar um pouco mais com relação a outras pesquisas do que estar tomando aquilo por verdade. Isso é muito
fácil fazer. Hoje em dia, muitas pessoas manipulam pesquisas, né? A própria Prevent Senior divulgou uma pesquisa que ela está respondendo o processo com relação à hidroxicloroquina. Tinha um viés totalmente econômico com relação àquela pesquisa que saiu lá atrás. Eu acho que a gente deve seguir a maioria, deve também conhecer e ficar atento a essas outras variáveis, porque lá na frente o que é verdade hoje pode ser não ser lá na frente. A própria hidroxicloroquina pode ser que mais na frente alguém venha comprovar, acho meio difícil que tenha uma evidência robusta, mas eu não gosto de seguir essa linha não. Eu gosto de seguir, ver quem que fez a pesquisa, quais são as comunidades científicas que aprovaram, porque em todo meio tem o bom profissional, tem o mau profissional, tem aquele que é tendencioso. Como eu te falei, eu não sou da pesquisa, né? Eu sou praticamente da assistência, mas quando eu vou ler algum artigo, que eu tenho alguma dúvida, eu procuro aqueles profissionais que a gente já sabe que tem mais conhecimento, tem mais gabarito. Eu acho que é mais seguro a gente pensar dessa forma. Tu não vê como até um certo tipo de pretensão das pessoas achar que elas próprias descobriram a cura para uma doença que já matou cerca de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, sem contar que esses medicamentos são muito baratos, ou seja, as pessoas estariam supostamente morrendo por algo que envolveria pouco dinheiro para ser feito. Isso não seria até contraditório, visto que os países tiveram sua economia afundada por algo que se resolveria com medicamentos baratos? Não, com certeza. Se fosse uma coisa simples, você acha que os países já não teriam aplicado? Eu não acredito que ainda para o Covid-19 se tenha uma solução simples e imediatista, sabe? Medidas simplistas num problema dessa dimensão, eu acho muito difícil a gente achar uma que a gente vai resolver. Eu concordo contigo, eu acho que tem coisas que a gente tem que ter prudência em divulgar, em falar, e principalmente algumas pessoas, né? Então, quando você vê um profissional da saúde, vamos dar um exemplo aqui, o médico, divulgando alguma coisa nesse sentido, várias pessoas irão acreditar. E isso é uma coisa que é preocupante. Eu até comentei algumas vezes que a educação meio que se desnudou aí nessa pandemia, né? Eu fiquei estarrecido com algumas publicações e com algumas divulgações e colocações de profissionais que eu acho que naquele momento não poderiam ter tomado aquela medida. Eu sempre fui muito prudente e muito ponderado com relação à ciência e principalmente se falando em tratamento de saúde, né? Essas medidas simplistas de um problema tão grande, se fossem tão fáceis assim, já a China já teria feito lá atrás, a Itália. Se tentou muita coisa em muito quanto é lugar, se falou da Suécia, depois a Suécia entrou num momento ruim, se falou da Índia que usava essa medicação que se tanto fala, e agora a Índia também está passando por uma situação ruim. Eu acho que se fosse tão fácil assim, não teria se tornado uma pandemia. É interessante os países que tu citou, porque são justamente os que têm representantes que julgam ter encontrado a solução para a doença, ou pelo menos algo paliativo, né? Mas são justamente os países que tiveram os piores números, né? Sim, todo mundo comentava da Suécia no começo, apesar de ficar difícil a gente estar comparando países, né? Tem países que eles são mais fechados, tem países que têm uma cultura de enfrentamento de pandemia totalmente diferente do nosso. Por exemplo, China, Japão, eles têm uma cultura totalmente diferente da gente. Não dá pra gente comparar o enfrentamento de uma pandemia do Japão e do Brasil. No Brasil nunca se viu ninguém usando máscara se não for agora na pandemia. No Japão a gente vê gente usando máscara quando tá resfriado, as regras de higiene deles são diferentes da nossa, a composição familiar deles, então existem muitas variáveis que elas devem ser consideradas quando tu compara um país com outro. Não dá pra gente pegar como regra geral. Foi o que eu falei, se fosse uma situação simples de resolver, alguém já teria resolvido, e praticamente todos os países sofreram bastante. Entendi. Mas aqui... Christian, há 2 semanas atrás, médicos fizeram uma cerimônia no Planalto Federal, onde afirmavam estar representando o grupo intitulado 10 mil médicos pró-cloroquina. Tu avalia essa situação como uma influência ideológica e política na área da saúde? Cara, eu não saberia avaliar se foi por ideologia ou por convicção. Foi o que eu te falei, não importa se são 10, são 20, são 30, não importa se a pessoa tem nome, se não tem nome, onde é que ela foi formada. Eu acho que a ciência está acima de tudo, independente de qualquer coisa. Pode ser que na boa intenção, na tentativa de ajudar, de fazer alguma coisa, tiveram esse propósito, né? Não quero aqui julgar se foi certo ou se foi errado. Foi o que eu falei, eu acho que é mais prudente a gente seguir a ciência, porque por mais contraditório que seja o que eu vou falar, o Covid-19, apesar de ser uma coisa muito nova, uma coisa assustadora, principalmente para nós profissionais da saúde, por não se ter certeza de quase nada, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente estudou lá atrás, né, no começo da pandemia, as experiências que a gente teve, não teve muita novidade. Alguma coisa com relação a tratamento mudou, ajudou,
mas por mais que seja uma coisa que nos pegou de surpresa, muito nova, o raciocínio que nós tínhamos em março é praticamente o raciocínio que a gente teve hoje. Claro que a gente hoje tem muito mais manejo do paciente, a gente sabe como é que evolui a doença. Então, assim, não teve muito segredo, não teve muito milagre que fazer. O que aconteceu é que tem gente que usou como viés econômico, outros por convicção, mas, assim, eu acho que a ciência norteou exatamente aquilo que aconteceu nos outros países está acontecendo no Brasil. A importância do uso da máscara, a importância do isolamento, a importância de boas práticas na saúde, em termos de um hospital ser bem equipado, o hospital ter medicamento, ter uma equipe boa. Então, assim, não teve muito segredo. Apesar de difícil a condução nessa pandemia, todo o tratamento e todo o desfecho que a gente está tendo até nos dias atuais, eu paro para pensar, não teve muita novidade daquilo que a ciência já nos falou, daquilo que a Organização Mundial da Saúde também, apesar de ter alguns momentos em que ela se perdeu, divulgou algumas coisas erradas, interpretou algumas pesquisas erradas, mas eu acho que, no geral, aconteceu aquilo que se previa. Os infectologistas e epidemiologistas, quando votavam números lá no começo, em março, fevereiro, né, a maioria deles foram muito assertivos, né, porque eles conseguiam se basear em outros países, né, ver como acontecia. Infelizmente, a gente teve tantos exemplos ruins de o que não fazer e do que fazer também, os exemplos bons, e a gente seguiu pelo pior caminho no final da história aqui no Brasil, né, e é tão triste também ver a relativização das coisas, né, tentar mostrar uma situação, por exemplo, como o Átila Yamarino fez, de falar que ia ter 1 milhão de mortes no Brasil e os caras apontar, olha só, o cara errou. Não, o cara não errou, ele falou que teria 1 milhão de mortes se não fizessem nada, se não usassem máscara, se não tivesse distanciamento social. A gente teve 130 mil já. Na verdade, ainda bem que ele não acertou esse número de 1 milhão, né? Esse número não chegou lá porque a gente fez alguma coisa, né? E as pessoas se apegam nos pontos fracos, querem mostrar coisas que às vezes não têm importância. Eu acho que o que é importante mesmo nesse momento é a gente ver o que tá acontecendo com o mundo, né? Não só com o Brasil, e ter mais consciência social também, né? Ver o problema como um todo e não algo individual, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que o maior problema do Brasil e de algumas lideranças e alguns gestores foi mais a postura mesmo, tá? Se tu parar pra pensar, a gente passou bem economicamente, mas a postura de assumir que realmente era uma coisa grave, que as pessoas tinham que se cuidar, que todo mundo tem que trabalhar porque a economia tem que continuar, mas os cuidados eles devem ser tomados, que não existe um tratamento curativo, que não existe milagre. Eu acho que o problema foi a postura, a ação até não foi. Só que a postura manda muito. Quando você pega um chefe de Estado em que dá um mau exemplo, isso reflete muito, principalmente nas pessoas com menos informação. Ainda comentava hoje, cara, se a postura dos nossos gestores fosse uma postura exemplar daquilo que a gente esperava, eu acho que seria perfeito. Eles conseguiram manter a economia, os nossos hospitais, dando um exemplo, Santa Catarina não entrou naquele caos de faltar leito, de superlotação. Nós tivemos algumas dificuldades com relação à medicação, mas, por exemplo, no nosso hospital não faltou e na maioria dos estados não faltaram, ou seja, a atuação foi uma atuação boa. Em termos de ação, a postura é que às vezes deixou a desejar. E a postura é interessante, é aquilo que tu vai passar para aquelas pessoas que muitas vezes te tem como uma figura de importância, um ídolo, enfim, e eles vão acabar seguindo aquilo. Então, assim, eu acho que o problema do Brasil foi postura, sabe? Dos nossos gestores, em dar o exemplo, em chamar a população, não dividir a população, unificar todo mundo e dizer, nós vamos passar por isso junto, mas a gente tem que ter cuidado, a doença é uma doença grave, mata, a economia vai continuar, mas os cuidados eles têm que tomar. Então, assim, eu acho que a postura dos nossos gestores foi o problema, não foi nem a atuação. Eu acho que a atuação foi legal na economia, na manutenção do aumento de leitos, bons equipamentos, pelo menos nas nossas realidades aqui. Eu acho que a postura, na minha opinião, foi o que os gestores mais pecaram, assim. Deveria partir deles e não partiu. Concordo. Christian, após as demissões de 2 ministros da Saúde, veterinário nomeado diretor de Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, cerca de 130 mil mortes pela Covid, nomeação de 9 militares para atuar no Ministério da Saúde, minimização da doença e afirmações erradas feitas pelo presidente. Ainda é possível que ao fim do mandato o governo federal possa ter algum êxito na área sanitária? Então foi isso que eu te falei, eu acho que o governo federal ele teve muitos pontos positivos. Na minha opinião, o que mais pecou foi a postura. Eu gostava do Mandetta,
que foi o primeiro-ministro, eu acho que tudo que ele falou acabou, infelizmente, acontecendo. Eu nunca me esqueço que ele deu uma palestra aqui na Unesc e o Osmar Terra deu uma mesma palestra no mesmo dia. Então, assim, o Osmar Terra disse que em julho nós não teríamos mais a Covid-19 no Brasil e ele falou que a partir de setembro ia diminuir. Então, assim, eu sempre gostei dele. Se ele errou, se ele acertou, enfim, eu acho que na época ele estava certo. Ele tratou com seriedade. Pelo fato de ser um outro profissional não médico ou ser do exército militar, eu não vejo problema nenhum disso. Eu acho que tem gestores na área da saúde que não são médicos, que não são da área da saúde, que eles também têm êxito. Esses que estão participando do governo federal atualmente, que não são da área da saúde, tu acha que eles estão tendo êxito? Olha só, eu acho difícil avaliar, porque eu nunca tive sentado na posição onde eles estão sentados. Eu acho que é um momento super difícil, sabe? Tu tem os dois lados da balança. Seria muito fácil fechar tudo, fazer um isolamento tipo alguns países que fizeram, se não me engano, Nova Zelândia. Só que isso é uma coisa que é inviável, então tu tens os dois lados. Eu acho que deve caminhar junto. O erro lá atrás, na minha opinião, John Lee, foi a falta de unificação dos poderes e dos estados, né? Estado federativo, municípios, enfim. Porque se tu faz uma ação conjunta de planejamento, fica muito mais fácil. Tu consegue associar a saúde com a economia. Só que quando você tem ministros que não se conversam, poder executivo que não conversa com o legislativo, os estados que não fecham com o presidente, fica muito mais difícil. Se nós todos nos unirmos lá atrás, já não seria fácil. Mas tu levantou um ponto interessante aí. Não seria algumas atitudes acertadas referente à pandemia, atitudes vindas do governo estadual e não do federal? Sim, eu acho que no primeiro momento o governo estadual ele foi muito bem. Tirando essa questão dos ventiladores, que eu acho que foi falha de processo, enfim, aí o tempo vai julgar se teve idoneidade ou não, se foi intenção desviar recurso ou não. O governo estadual ele foi muito bem. Mas o problema é que não adianta você tratar uma região se a outra não cuida. Eu acho que se tivesse um macro planejamento em termos de governo federal, de estado, entre poderes, ficaria muito mais fácil. Enquanto nós tínhamos 18% de lotação de UTIs aqui, ou seja, nós tínhamos ventilador sobrando, tinha estados onde as pessoas morriam por não ter uma assistência ventilatória. Então, se a gente tivesse um planejamento mais macro, eu acho que um estado poderia ajudar o outro. Por exemplo, houve lugares onde faltou medicação e outros lugares a medicação estava sobrando, poderia fazer essa gerência, esse equilíbrio. Eu acho que o erro do Brasil foi não ter pensado de uma forma, um planejamento mais amplo entre os poderes, entre os estados, entre o presidente, entre o próprio município. Eu acho que cada um tentou resolver do seu jeito, cada um puxou a corda para um lado. Onde é que estava certo? Eu não sei. Eu acho que todo mundo errou nesse ponto. Eu acho que era o momento de todo mundo se unir e de equilibrar, seja insumo, seja mão de obra. O maior problema que a gente teve foram de profissionais capacitados. Já está provado que a mortalidade aumenta muito nas unidades onde tu não tem bons equipamentos e tu não tem bons profissionais, e realmente faltou esses profissionais. Então eu acho que se o governo tivesse assumido todo esse planejamento, tivesse mapeado e feito esse controle, um gabinete de gestão de crise, por exemplo, que é o que a gente tem no hospital regional, que a gente vai avaliando todos os setores, a gente vê todas as variáveis, se alguma coisa pode faltar, eu acho que nós teríamos passado muito melhor. Eu acho que a nossa quantidade de mortes ela é muito alta. Concordo. Christian, o descaso com a situação está cada vez pior aqui na região. Nesse feriadão, por exemplo, a Praia do Rosa estava literalmente lotada de pessoas sem máscaras em festas. Como é fazer parte da comissão de frente ao enfrentamento dessa doença em um dos países que mais perdeu profissionais da saúde para a Covid e ver todos os dias situações de desprezo pela causa? Foi aquilo que eu te falei do exemplo. Eu acho que o exemplo tem que vir de cima. Tá? Esse de cima eu não falo só do presidente, o nosso governador também acabou aparecendo num hotel, numa festa, enfim, eu acho que foi meio que geral essa falta de exemplo. Então, quando você tem as pessoas que deveriam dar exemplo não dando, eu acho que fica mais difícil ainda tu conscientizar a população. Nos entristece porque está sendo muito desgastante para os profissionais da saúde, principalmente para aqueles que estão na ponta. Hoje nós trabalhamos totalmente paramentados, tem toda a insegurança de se infectar, levar essa infecção para alguns familiares, e era uma coisa que a gente poderia passar mais rápido. Eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade
responsabilidade não durariam tanto. Se parar para analisar, a maioria dos países durou aí 2, 3 meses. No Brasil já vem se arrastando há muito tempo. Então, assim, a gente fica triste por esse tipo de coisa. Inclusive antes de ontem eu estava conversando com uma das coordenadoras do hospital regional, que a gente vai esperar daqui 15 dias para ver qual é o resultado desse feriadão, se isso vai refletir ou não, se essa curva vai voltar a aumentar novamente. Eu acho que as pessoas poderiam fazer um pouquinho mais de esforço. Sei que ninguém mais aguenta ficar em casa, o pessoal quer sair, quer encontrar com os amigos, quer fazer festa, mas eu acho que quanto mais diminuir o ciclo de relacionamento, eu acho que a gente sai mais rápido. E essas mesmas pessoas que defendem, porque a economia, porque tem que abrir, elas às vezes não têm a ciência de que fazendo isso ela vai estar prejudicando a economia. Quanto mais esse vírus ficar circulando, mais prejudica os nossos comerciantes, a nossa indústria. Então as pessoas às vezes acham que tem que abrir tudo, tem que liberar por causa da economia. Só que está comprovado, se o isolamento ele for organizado, prejudica muito menos a economia do que o isolamento anárquico, né? Que mesmo você tendo as portas abertas, ninguém quer sair, todo mundo tem medo, e aí acaba prejudicando mais ainda. Certo. Eu tenho muito medo do que tá por vir agora do final do ano, Natal e tudo mais, e o verão principalmente, né? Se agora nesse frio já tá o que tá, eu tenho muito medo do que vai vir. Uma das coisas que acontece é o seguinte: quem não se cuidou, a probabilidade de já ter se infectado, ela foi maior. Quem se cuidou até hoje vai continuar se cuidando. Então, assim, a tendência é de chegar uma hora em que o vírus não vai ter muito hospedeiro. Enquanto não vinha a vacina, que agora tá outra discussão, se faz a vacina, se não faz a vacina, mas na minha opinião, enquanto não vinha a vacina, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Eu acho que vai diminuindo, vai flexibilizando, mas alguns cuidados a gente ainda vai ter que seguir. O problema é ver o caminho ainda a trilhar na questão da infecção, né? Porque nas estimativas mais para cima, a gente tem 20% da população brasileira infectada. Ou seja, no mínimo 80% sobrando, né? E já morreu todo esse pessoal. Então, como tu falou mesmo, eu acho que só a vacina para dar uma volta ou algum tratamento muito efetivo nisso aí, né? Porque ainda considerando a quantidade de gente que falta se infectar, a não ser que com o tempo a carga viral, o vírus, ele vá enfraquecendo o modo como ele ataca o ser humano, tem muita água para rolar ainda até a vacina, né? Com certeza. Alguns especialistas falam na imunização de rebanho, que seria acima de 30% da população. Então, assim, acho que a gente não tá muito longe disso. Mas a de rebanho não é 70%, se eu não me engano? Não, eu escutei esses dias uma especialista falar em torno de 30%, 35%. Porque vai chegar um ponto que eu te falei, quem se cuida, ele se protege, o vírus não chega, quem não se cuida, ele já infectou. Eu acredito que a gente está caminhando para essa questão da imunização de rebanho. E realmente, ela é uma doença assim que ela é muito agressiva quando ela evolui para os estados mais graves, né? Então, se o pessoal fala, a mortalidade é baixa, realmente ela é abaixo de 1%. Mas ninguém quer ser estatística, né? É uma doença que, quando ela agride e quando a pessoa desenvolve, principalmente insuficiência respiratória, é uma doença de difícil manejo. O paciente, mesmo sobrevivendo, ele fica com muitas sequelas. Eu acho que se as pessoas soubessem da gravidade que é quando o vírus ele se torna agressivo, as pessoas teriam um pouco mais de cuidado. A mortalidade é baixa, é abaixo de 1%, mas num grande percentual de pessoas acaba refletindo nessa mortalidade que a gente tem, que eu não acompanhei mais, mas já passou de 120 mil, né? Estamos em 130 mil já. É muita coisa. Eu lembro que a H1N1, ela era agressiva tanto quanto quando evoluía para esses quadros, só que a quantidade de pacientes era mínima. Nossos atendimentos nos pacientes H1N1 era uma máscara cirúrgica simples, não tínhamos nem aparamentação de avental, óculos. O contágio do Covid-19 ela é muito maior, né? Muito mais fácil. E agressiva tanto quanto a H1N1. Claro, com um perfil diferente, a H1N1 pegava muito pacientes jovens, gestantes, já quase não contaminava muito, ou na verdade contaminava, mas não evoluía para forma grave idosos, e já o Covid acabou pegando esses pacientes mais idosos, que às vezes eles não têm uma capacidade de ficar muito tempo na UTI, em ventilação mecânica, e aí eles acabam tendo uma chance maior de vir a óbito. Certo. Christian, quando a gente tinha 40 mil mortes aqui no Brasil, 1/3 do que a gente tem agora, eu fui assinar uns documentos e um cidadão araranguaiense me disse: esse negócio do coronavírus não é isso tudo. Tu conhece alguém que morreu? Ele me perguntou. Além dessa frase, também ele me disse muitas coisas que beiram ao inacreditável. Na época eu não conhecia alguém próximo que tivesse morrido. Hoje, 10 de setembro de 2020, eu tenho conhecidos e até um vizinho que morreu. Tu, que trabalha em um hospital, em uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, que já perdeu oficialmente 39 pessoas para a doença, o que responderia para esse ilustríssimo conterrâneo? Cara, é meio difícil, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito
muito cuidadoso naquilo que eu falo, assim, eu sempre procuro falar as coisas para não tentar ofender ninguém. Eu acho que é por desconhecimento, sabe? Eu acho que não é, ninguém fala por mal, ninguém publica algumas coisas que eu particularmente acho absurdo, publica por mal. Eu acho que eles acreditam realmente, e às vezes eles acham que aquele caminho é o certo, mas a gente sabe que não é. Então, desde o começo, nós já tínhamos experiências em outros países, em outros lugares, de que era uma coisa gravíssima, que matava, que não se tinha um tratamento efetivo. Mas essas pessoas, eu acredito que elas não falam por mal, eu acho que às vezes são mal informadas. Então, assim, a gente acaba tendo pena, porque é esse tipo de pessoa que às vezes não se cuida, é esse tipo de pessoa que às vezes acaba perdendo um familiar por descuido. Eu nunca me esqueço que faleceu a tia de uma amiga minha que postava bastante coisa assim no Facebook com relação a isso, que o vírus não é isso tudo, que era uma farsa e tal. E aí depois que ela perdeu essa tia, eu conversei com ela. Daí eu assim, e daí, o que tu pensa hoje? Eu me envergonho de tudo que eu acabei escrevendo. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, eu tento informar, porque eu só acreditei quando aconteceu com alguém da minha família. E infelizmente tem pessoas que só acreditam assim. Eu, graças a Deus, eu sempre me cuidei, sempre tentei orientar ao máximo a minha família. Gente dentro da própria minha família me dizia que eu era alarmista, que eu estava muito preocupado, que não era bem assim. Mas eu prefiro nesses momentos a gente pecar pelo excesso do que pelo contrário. Concordo 100%. Passei por situações muito parecidas com as tuas aí de exemplos. Christian, o que tu enxerga e acredita para o nosso futuro próximo em relação a tudo isso? Eu estava conversando hoje à tarde ainda com um colega que eu acho que a gente tem que tirar lições disso. Acho que tanto nós profissionais da saúde, com certeza vamos tirar muitos proveitos com relação aos cuidados, por ser muitos pacientes muito complexos, um cuidado de paramentação, de higienização. Eu acho que a gente tem que tirar lições positivas. Claro que foi uma coisa muito prejudicial, né? Nos corta o coração perder pessoas conhecidas, ter esse número de mortos, mas eu acho que a gente tem que se reinventar. Temos que pensar em algumas coisas com relação à vida, né? O que realmente importa. Eu acho que mostrou para muita gente realmente os valores, né, da vida. A própria economia, eu vi muita gente se reinventando, muita gente buscando novas alternativas. Muito ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que temos que olhar para frente, temos que tentar tirar bom proveito de algumas coisas que aconteceram, mudar alguns valores, e é isso. Eu pretendo fazer disso uma lição de vida, assim. Eu acho que muita coisa eu repensei nessa pandemia. Beleza, agora dando uma clareada aqui nos assuntos, aqui a gente vai entrar na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Christian Souza? Eu acabo expondo tanto as minhas coisas, acabo não escondendo, mas eu sou um cara bastante família. Gosto bastante da minha casa, sou caseiro nos momentos em que eu posso. Christian, qual é a tua série favorita? Eu tô vendo algumas séries, assim. Tem uma que eu tô vendo agora, que o pessoal tava comentando bastante, do Cobra Kai. Ouvi falar, mas eu não sei remeteu à minha infância, né, pro Karate Kid e tal, mas teve bastante séries interessantes, assim, que eu já acabei vendo nos últimos tempos, assim. Não saberia selecionar nenhuma, assim, tão importante, assim. Qual é o teu filme estrangeiro favorito? Eu gosto muito de suspense, não saber elencar de qual, assim, eu vejo vários. Nacional, tu tem algum favorito? Nacional, eu gostei do Tropa de Elite. Já responderam esse filme aqui nas minhas perguntas anteriormente. Christian, qual é a primeira coisa que tu vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Cara, fazer um churrasco com os amigos, de certeza, absoluta. Um lugar que tu nunca surfou, mas que tem muita vontade de surfar. Eu acho que eu nunca vou surfar, porque eu odeio andar de avião, mas é a Indonésia. Então, eu sou louco também. Assim, Indonésia seria um lugar que eu, com certeza, eu queria ir, mas eu não sei se eu vou. Eu não sou muito de ficar muito em avião, pegar muitas escalas, e eu já andei pesquisando, assim. É muito tempo de avião, muito tempo de espera. Esse ano, eu tava com viagem marcada para Costa Rica, com os amigos para surfar. Eu me lembro que nós nos reunimos em fevereiro, nossa viagem era em maio. Eu disse, gente, não vamos comprar porque a gente não vai. Não tinha chegado o vírus aqui ainda, enfim. Daí eles, não, mas capaz, até lá já vai ter passado, isso aí nem vai chegar, é um país tropical. E aí um dia eu postei no nosso grupo lá de um surfista tomando bala de borracha lá da polícia, porque realmente estava proibido surfar lá também. E era em maio, bem na época que nós íamos viajar e tal. Eu tinha essa viagem marcada, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Christian, um livro. Eu sou um cara gosto muito de rotina, sabe? Eu gosto de
acordar, comer aquilo que normalmente eu como todo dia, de fazer, assim, eu sou muito metódico. E esse livro encaixou muito comigo, que é... Cara, eu vou lembrar daqui a pouco, eu te falo, Poder do Hábito? O Poder do Hábito, é esse mesmo. Eu me identifiquei bastante com o livro, que, assim, é uma coisa que eu pratico bastante, assim. Até minha esposa me chama às vezes de doente com relação a alguma coisa de organização, de rotina, eu gosto de fazer tudo sempre igual, gosto de organizado. E foi um livro, assim, que eu li e eu me identifiquei bastante. Massa. Christian, uma pessoa para ser por um dia. Eu vi um filme esses tempos onde o cara conversava com Deus. Era uma pessoa que eu queria conversar para tirar muitas dúvidas que eu tenho com relação a muitas coisas. E tu gostaria de ser Deus por um dia? Ah, acho que não. Muito peso, né? É, muito peso. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Se sim, qual? Cara, eu gosto de viver muito presente. Eu sou muito grato à vida que eu tenho, à família que eu tenho. Assim, as minhas ambições não são muito, não. É saúde pra mim, pra minha família, pra todo mundo. Ter sempre esse ciclo de amizade que eu sempre procurei cultivar. Eu sou um cara que gosta das coisas simples, gosto de me reunir com meus amigos no barzinho. Então, assim, essa é meu principal sonho, assim, é manter a vida que eu tenho, com o relacionamento que eu tenho, na cidade que eu amo. Então, assim, eu acho que hoje eu vivo um sonho, assim, eu vivo aquilo que eu sempre pensei que felicidade, eu acho que é isso. Massa. Pessoa que mais admira no mundo? Cara, são várias, principalmente essas pessoas que abdicam de conforto, que abdicam de dinheiro para ajudar outras pessoas, assim. Eu me emociono vendo alguns documentários ou relatos de algumas pessoas, e a gente tem vários exemplos no mundo, né? Então, assim, são pessoas que eu realmente tiro o chapéu, assim. Essas pessoas que abdicam de praticamente da sua vida para ajudar o próximo. O que te tira do sério? Bagunça e desorganização. É coisa que eu sou muito organizado, eu não gosto de bagunça, eu gosto de tudo limpo, tudo no seu lugar. Isso me tira do sério. Eu perco a paciência. Ciência ou religião? Eu acho que os dois. Eu acho que cada um no seu momento. Eu acho que você pode ter os dois. Eu acho que pode acreditar em algo superior, independente da religião que você pratica. Eu não gosto das religiões radicais. Tudo que é radical eu acho que é prejudicial. E a ciência, ela hoje, mais que nunca, é uma necessidade que a sociedade tem. Eu acho que se a gente puder equilibrar as duas, eu acho que seria o ideal. Mas também respeito quem é ateu. Eu não respeito muito quem é da área técnica e não segue a saúde. Aí eu acho que vai um pouco contra, assim, de tudo aquilo que a gente estuda e que a gente pensa. Mas com relação à religião, eu acho que eu sou totalmente a favor. Eu acho que as duas podem e devem caminhar juntas. Eu acho que sempre tem que pensar que tem algo a mais. Mais respeito também, quem não pensa dessa forma. Certo. O que o Christian de 2020 diria para o Christian de 2019? Bah, aproveita mais com os amigos, com a família, se reúne, faz mais festa, abraça mais, beija mais. É isso que eu faria, assim. Ainda mais eu que sou do profissional de saúde, assim, no começo, quando eu chegava, o pessoal já dizia, vai pra lá, não chega muito perto. E era uma coisa, assim, que às vezes até me impactava, sabe? Eu fiquei um tempo afastado da família, depois acabei voltando, porque também não tô muito na linha de frente, né? Eu faço toda a parte de gestão, treinamento, protocolos e tal, mas acabo não atendendo no dia a dia lá na ponta os pacientes, visito os setores, e eu sempre gostei de abraçar, de beijar a minha mãe, minha filha, esposa, enfim. E é uma coisa que eu sinto bastante falta, assim. Tem que me segurar para às vezes não dar um abraço, não dar um beijo, que eu acho que faz falta pra gente. Pra mim acaba sendo um combustível, né? Se tu pudesse ter um desejo atendido, o que pediria agora? Pra que essa pandemia não existisse. Com certeza. Eu acho que foi, assim, uma das fases mais difíceis, assim, acho que das nossas vidas, assim, no geral, né? Eu sempre tive muita preocupação com relação aos meus familiares, principalmente os familiares de mais idade, minha mãe, minhas tias, meus pais. Nunca perdi sono e na pandemia fiquei noites claras, assim, por medo desse tipo de coisa. Então seria isso. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Cara, amor, eu acho que o amor é a base de tudo. O amor que eu digo, o amor entre as pessoas, eu acho que o amor com os animais, assim, eu sempre fui um defensor dos animais, sempre tive animais, sempre gostei, é isso que eu passo pra minha filha, isso já vem da minha mãe também. Então, eu acho que o amor é a base de tudo. Eu acho que quando tu tens amor pela profissão, tu faz a coisa melhor. Quando tens amor pela família, tu tem um zelo maior. Eu acho que quando a gente faz a coisa com amor, eu acho que dificilmente a gente erra. Certo. Massa. Então é isso, vamos encerrando por aqui. Então eu agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao Christian, que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenha gostado. Algo a acrescentar? Cara, eu queria te agradecer, acho muito interessante. Eu assisti, acho que quase todos os teus, principalmente o teu início, que eu acho fantástico. Tá? As pessoas acabam se surpreendendo. Gostei muito da que tu fez com o Nagel. O Nagel, tu sabe que é um parceirão meu, é um amigão que hoje tá na minha família e que, assim,
tenho um carinho enorme por ele. E eu só tenho que te agradecer por poder conversar contigo, esclarecer algumas coisas, deixar claro aqui que é um pensamento meu, que não é uma verdade, que as pessoas podem pensar diferente de mim, de ti, enfim, e que a vida é assim, a gente tem que respeitar, a gente tem que aprender, a gente está à disposição aí para quem precisar de alguma coisa. Eu sei que pelo fato de eu trabalhar no hospital e as pessoas às vezes não podem visitar ninguém, eles ficam me procurando, eu faço isso com o maior prazer do mundo, informar como é que estão os pacientes, claro, dentro daquilo que eu posso passar, as informações que eu posso passar. Então assim, agradecer e estar à disposição das pessoas aí que eu puder ajudar. Cara, esse teu quadro é sensacional, eu adoro ele, show de bola mesmo, sucesso aí, hein? Não para nunca com isso aí, hein? Massa. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 8 do Troca com Christian Souza. Até!